Boa noite, meus amigos. Luz e paz a cada um, encarnados e desencarnados. É com grande alegria que vamos falar dos ensinamentos de Jesus nessa noite. Primeiramente, vamos elevar todo o nosso ser, rogar a Jesus a permissão dos benfeitores amigos, trabalhadores da seara do Pai, que eles possam estar conosco, nos auxiliando, nos envolvendo, abrindo o nosso entendimento, ampliando o nosso raciocínio, para absorvermos na mente e transferindo para o coração tudo aquilo que vier ter conosco na noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, vamos falar hoje a respeito do Evangelho no lar. Será que é importante fazer o Evangelho no lar? Será que o Evangelho traz benefícios para o lar? Traz harmonia, traz paz? Será que ele melhora o relacionamento familiar? Vou deixar para cada um responder a si mesmo no final. Em o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico, pelo espírito Lúcio, relata o seguinte: para os estudiosos, Jesus permanece apenas situado na história. Para os teólogos, Jesus é objeto de estudo. E para os filósofos, é centro de polêmicas infindáveis. Para a multidão, é o benfeitor nas crises inquietantes da vida comum. Porém, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, o mesmo não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador das facilidades terrestres. É, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Saímos do nosso lar para buscar Jesus nas casas de orações. Não é isso que nós fazemos? Pois bem, muitas vezes ficamos apenas contemplando e adorando Jesus na nossa imaginação. Ou achamos que fulano, beltrano ou ciclano é que deveria estar ali para estar ouvindo aqueles ensinamentos, porque ele é o que mais estava precisando ouvir o que nós ouvimos para poder se direcionar na vida ou para se melhorar em relação a ele mesmo ou para se melhorar em relação a nós. Muitas vezes nós legamos ao outro o tesouro que Deus coloca nas nossas mãos para que possamos nos enriquecer espiritualmente. E por imaturidade,
nós então transferimos para o outro a responsabilidade da renovação, que na realidade é nossa. Pois bem, se nós saímos da casa, se nós saímos de casa para buscar Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, por que não trazê-lo para dentro da nossa casa? Para que nós e a nossa família possamos desfrutar da sua presença através dos seus ensinamentos. Trazendo Jesus para o nosso lar, será mais fácil controlar as paixões desenfreadas. E quantas paixões nos cercam nesta vida material, quantas seduções, quantos convites nós recebemos constantemente para nos direcionarmos pela porta larga, enquanto que nós já sabemos que o caminho estreito é que nos leva à felicidade. Pois bem, trazendo Jesus para o nosso lar, fica muito mais fácil corrigirmos os nossos modos indesejáveis em relação aos nossos familiares. Fica mais fácil controlar o tom da nossa voz e a qualidade das palavras. Sempre iremos passar pela avaliação. É útil, é verdadeiro, é amoroso. E será mais fácil também nós vermos a extensão de nós mesmos em nossos familiares. Ou seja, nós vamos passar a fazer ao outro o que nós desejamos que nos seja feito. É comum, pela convivência diária que nós temos com os nossos familiares, nós violarmos e utilizarmos o abuso em relação ao respeito, à educação, à dedicação, à atenção que devemos ter para com a nossa família. Fora do nosso lar, quando nós estamos com amigos, com pessoas desconhecidas, nós fazemos uso da educação, da atenção. Por quê? Porque sabemos que os de fora podem nos chamar a atenção e também nos trazer consequências indesejáveis, caso nós possamos fazer abuso, não respeitando o direito do próximo. Então, nós nos controlamos. Em casa, nós deixamos as coisas acontecer, simplesmente pelo abuso da intimidade. Então, o evangelho no lar vai estar nos educando também neste sentido, nos fazendo ver que os familiares são amigos que estão em busca do mesmo objetivo ao qual nós estamos realizando a nossa estadia aqui na Terra, que é a nossa evolução, que é a nossa melhora interior, que é a nossa reforma do homem velho para o homem novo.
penetrar no lar, o coração abre mais facilmente a porta para o Divino Mestre entrar. E no futuro, seremos semeadores ativos do amor infinito de Deus. No livro Jesus no Lar, no capítulo 1, psicografado por nosso amado Chico, o espírito Enéio Lúcio trata do título seguinte: Culto Cristão no Lar. Então, nós vamos ver aqui Jesus dando um rumo novo para as conversações na casa de Pedro, que se fizera improdutiva e menos edificante. Então, Jesus, ele falou com bondade a Pedro o seguinte: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Ora, Senhor, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou novamente: E o oleiro, o que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, ele irá modelar o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E o amigo celeste, de olhar compassivo, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro informou sem vacilar: Senhor, ele terá que lavrar a madeira usando o enxó, o serrote, o martelo, o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. E Jesus, então, diz o seguinte: Assim também, Pedro, é o lar diante do mundo. É o berço doméstico, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Se não aprendemos a viver em paz dentro de quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associada à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? A mesa de tua casa é o lar do teu pão, Pedro. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na
conversação e no pensamento. Simão Pedro, humildemente, respondeu ao mestre: seja feito como deseja, mestre. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo para a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então foi Jesus quem fez o primeiro evangelho no lar. Para trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso lar, primeiramente devemos começar pela vigilância do nosso pensamento. Vigilância do nosso pensamento é fundamental. Vamos ver por quê? É impossível viver sem pensar, isso é fato. Pensamento brota do imo de nós, espíritos, nos levando à ação. Primeiro, nós pensamos, depois nós agimos. O filósofo francês René Descartes, ele falou a seguinte frase: penso, logo existo. E ele explicou dizendo que apenas a partir do pensamento humano seria possível comprovar nossa existência. Por quê? Porque nós espíritos, a mente não faz parte do corpo, ou seja, nós é quem pensamos, nós espíritos é quem pensamos. Não é o corpo que pensa, mas sim nós espíritos. A partir do momento que geramos um desejo, vejamos, geramos um desejo, nós geramos um pensamento. Por quê? O desejo é o gerador do pensamento. Primeiro nós desejamos, depois nós pensamos. E os pensamentos são os geradores dos nossos atos. Então, primeiro nós desejamos, segundo nós pensamos, terceiro nós agimos. Agimos ou não, né? Muitas vezes fica apenas no pensamento, mas esse é apenas entre aspas. A maneira de controlar nossos pensamentos é controlar os nossos desejos. Se não controlamos os nossos desejos, geramos um emaranhado de pensamentos que nos trarão sofrimentos e nos levará a praticar ações indesejáveis e não edificantes. É sabido que hoje há muitas pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade. É necessário utilizar medicamentos para conseguir um controle. Esse descontrole é nada mais, nada menos do que o descontrole do desejo, ou seja, esse transtorno de ansiedade, é o descontrole do desejo. Se o desejo é a base dos nossos pensamentos, os pensamentos são a base dos nossos atos e das nossas manifestações. Então,
nós vamos nos manifestar através dos nossos atos. Portanto, é necessário controlar os pensamentos para não transformar em uma carga excessiva e dolorosa para a nossa mente. Tem pessoas que vivem com o pensamento a milhões, né? Então, é aquela pessoa inquieta, aquela pessoa irritadíssima, aquela pessoa sem sossego, sem paz, sem harmonia interior. Por quê? Porque os pensamentos fervilham e ele não tem controle algum sobre os seus pensamentos. A melhor escolha é alimentar desejos nobres para gerar pensamentos de amor, paz, alegria, otimismo, fraternidade, perdão, compreensão, tolerância, sacrifício, renúncia, altruísmo, que são as ações que beneficiam os outros, e todos os demais pensamentos que estão em concordância com as leis de Deus. Os desejos nobres geram pensamentos do bem, que se transformam em ações nobres de fraternidade irrestrita, que beneficia a família, a pátria e toda a humanidade. O Papa Francisco esteve recentemente no Oriente Médio, exatamente em Ur, berço de Abraão. A palavra recomendada do Papa foi fraternidade. É o que todos nós estamos sendo, neste momento, convidados para colocar em ação. A ação da fraternidade vai gerar a justiça, o amor e a caridade. Um ótimo remédio para os nossos pensamentos é pensar para pensar. Já pensaram nisto? Pensar para pensar. Nós acumulamos uma quantidade enorme de coisas fúteis, inúteis, vazias, duelos incansáveis e infindáveis em relação ao outro. Por quê? Porque nós deixamos os nossos pensamentos soltos para as coisas inferiores. Então, nós temos que selecionar os nossos pensamentos. Por que estou pensando isto? Para que estou pensando isto? Qual a finalidade de eu estar pensando isto? Ao que vai me levar a este pensamento? Ou seja, pensar para pensar. Presentemente, nossos pensamentos são mesclados. Ora, pensamentos inferiores, ora, pensamentos superiores. E juntamente aos nossos pensamentos, vem se juntar pensamentos emitidos por outros cérebros. São as chamadas vibrações mentais, ou seja, pensamentos de encarnado para encarnado,
pensamentos de encarnado para desencarnado, pensamentos de desencarnados para encarnados. Nossa mente, ela está aberta para todas as ondas mentais que cruzam os espaços. Por isto que nós temos que pensar para não ficarmos pegando toda e qualquer onda vibracional e reter na nossa mente. Somente pessoas espiritualizadas conseguem manter um alto padrão vibratório na mente. Esse é o motivo de nós fazermos mais o mal que não queremos e não conseguirmos fazer o bem que tanto nós desejamos. Esse também é o motivo de nós não desejarmos somente os sentimentos fraternos que nos traz boas vibrações. Um exercício muito bom para barrarmos os pensamentos negativos, para barrarmos a intromissão de mentes infelizes, que muitas vezes, por abaixar a nossa vibração, nós retemos, é o seguinte: para cada pensamento negativo, nós vamos pensar em algo que nos trouxe felicidade, que nos trouxe alegria, que nos trouxe contentamento. E vamos alimentar esse pensamento e quando nós vamos ver, nós vamos estar direcionando os nossos pensamentos para coisas produtivas, úteis e positivas. As dificuldades, nós sabemos que atrapalham muito os nossos pensamentos, né? Principalmente os pensamentos daqueles que desejam seguir o caminho espiritual. Aí eu pergunto, é fácil trazer os ensinamentos de Jesus para dentro do nosso lar? Não. E por que não? Porque além das dificuldades normais que fazem parte do nosso aprendizado, nós geramos dificuldades desnecessárias, com desejos de coisas tolas e banais, que tiram o nosso sossego e desarmonizam a nossa mente. Estão lembrados que o desejo gera o pensamento e o pensamento gera a ação. Estão lembrados disso, não é? Então, para que possamos ter sossego e harmonia mental, nós precisamos parar de criar dificuldades desnecessárias com coisas tolas e banais. Nós vivemos em um lar com uma família, seja ela formada por espíritos afins, espíritos mistos ou apenas espíritos que estão formando a família corporal, que são espíritos em expiação e provas, né? Qual o nosso dever dentro desta família? É avançar na vida espiritual e colaborar com o avanço de todos os indivíduos que compõem o grupo familiar.
Quando estamos à mesa, alimentando o corpo físico, eu não sei se vocês sabem, mas não somente à mesa, mas quando nós estamos em troca de ideias edificantes, ideias elevadas, nós estamos orando. Quando nós estamos trabalhando, executando as nossas tarefas, sejam elas quais forem, com amor, com dedicação, com respeito, porque sempre alguém vai estar utilizando o fruto do nosso trabalho. Nós estamos orando. Quando nós estamos à mesa para alimentar o corpo físico, nós estamos orando. É comum as pessoas guardarem pensamentos de descontentamento, de cobranças, de agressividades para discutir no momento da refeição. E isto é dar cobertura e abertura para as mentes inferiores. Quando estivermos à mesa, devemos conservar o contentamento, a paz, a serenidade e nunca as discussões. Vamos então trazer os ensinamentos de Jesus para dentro do nosso lar. Depois vocês vão ver por que é que nós demos uma pincelada em relação aos pensamentos, né? Primeiramente, então, vamos trazer os ensinamentos de Jesus para dentro do nosso lar e como nós vamos estar agindo, fazendo o evangelho uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário escolhido. Convidar os familiares para participar e aqueles que concordarem farão parte do evangelho. Colocar um copo com água à mesa para ser fluidificado. Dividir as tarefas. Um faz a oração inicial, o outro lê, o outro faz o comentário, o outro faz as vibrações e as orações de agradecimento. O evangelho ele pode ser feito em sequência, melhor em sequência porque vai estudando o evangelho. Ou pode também ser aberto ao acaso. Após o término do evangelho, dividir a água. Ou então colocar na jarra da geladeira. E o evangelho deve ser feito sempre em voz alta, porque os espíritos que estiverem em nosso lar em padrão vibratório baixo, eles precisam ouvir o timbre da voz para escutar. Aí alguns vão dizer, mas eu faço o evangelho sozinho, porque ninguém quer participar. Ótimo, está você, está o seu mentor, está seu anjo guardião e está Jesus. Então já são 4 fazendo o evangelho. Continue fazendo o evangelho, que aqueles que não querem participar, logo eles sentirão o desejo, após verificar os benefícios do evangelho no lar, porque eles vão sentir mais harmonia, mais sossego, mais contentamento de estar no lar, e também vão estar te observando as suas mudanças. Então eles vão pensar, opa, isso aí é bom mesmo, né? Porque ou minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão estão, nossa, cada dia se modificando. Então eu vou ver o que é isto, né? Então eles virão de livre e espontânea vontade, tá?
O Evangelho no Lar traz conforto e segurança para a alma, né? Falar com a nossa própria voz os ensinamentos que edificam o espírito, aumenta o nosso dever e a nossa responsabilidade para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E ao colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, os nossos familiares então vão estar observando a nossa mudança e vão sentir o desejo também de fazer sua própria mudança. O Evangelho no Lar, ele beneficia toda a redondeza, ele se espalha pela rua toda. Se nós moramos em um condomínio, esta energia envolve toda a vizinhança, de baixo a cima. Os desencarnados que acompanham os familiares também se beneficiam se educando nos princípios cristãos. Ao iniciar a realização do Evangelho no Lar, se já não fazemos, devemos fazer a mudança em nossos pensamentos. Estão lembrados que comentamos anteriormente a respeito dos pensamentos? Pois bem, o pensamento tem vida, tem peso, tem cor, tem cheiro, tem forma, ele vibra intensamente. Os médiuns que têm o dom de ler as paredes podem relatar toda a história familiar de uma casa, porque os pensamentos daqueles indivíduos que lá vivem ficam impregnados na parede. Nós vemos pessoas que sentem mal-estar em estar em casa. Ela não se sente bem, ela se sente incomodada e ela tem vontade de ir para casa dos outros, ela tem vontade de ir para a rua, mesmo que para andar sem direção. Ela não quer ficar em casa. Por quê? Porque ela não se sente bem, ela não se sente aconchegada, ela não se sente em harmonia, em tranquilidade. As pessoas, às vezes, quando vão visitar, faz visita de médico, né? Entra e já sai rapidinho, porque elas também não sentem a harmonia que gostariam de estar sentindo para permanecer naquele lar. E tem ao contrário, tem aquelas pessoas que amam ficar em casa, tem aquelas pessoas que se sentem muito bem, sentem prazer, se sentem tranquilas. Por elas nem sairiam de casa, saem porque é necessário realmente. E a visita, quando chega, muitas vezes nós pensamos até em colocar a vassoura atrás da porta, porque ela se acomoda de uma forma que ela não mostra vontade de ir embora. Egrégora é a força espiritual criada a partir da soma de energias. Então, um exemplo. Nós entramos em uma empresa que está falindo para trabalhar. Nós chegamos lá, nós vamos encontrar aquele clima de descontentamento, aquele clima de desânimo, aquele clima de vontade de não produzir. Então, nós vamos estar entrando nesta energia e vamos então passar a viver desta forma, dentro daquela empresa. Se nós entramos em uma empresa que está bombando, a produção maravilha, os trabalhadores felizes, contentes, fazendo o trabalho com amor, com dedicação,
nós vamos também entrar naquele clima e nós vamos então passar a fazer parte deste clima de contentamento, de alegria, de prazer no trabalho. Ao se reunir a família para o aprendizado espiritual através dos ensinamentos de Jesus, ela vai criar uma egrégora de luz em torno do lar. Os lares que fazem o evangelho, eles são vistos pelos espíritos desencarnados como focos de luz. Da mesma forma que nós olhamos para o alto e vemos os astros brilharem, os espíritos desencarnados olham para a Terra e veem os lares que fazem o evangelho brilharem em sua luz. Nós temos lá no livro Os Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, nosso amado Francisco Xavier, que nós carinhosamente chamamos de Chico, ditado pelo espírito André Luiz, lá no capítulo 34. André Luiz relata o seguinte: estando em excursão na crosta, acompanhado de seu mentor e a equipe, eles, após atravessar as faixas de vibrações densas que separam as colônias espirituais da crosta terrena, sentiu que as suas energias estavam muito diminuídas. E seu mentor Aniceto informou que em breve eles chegariam a uma oficina do nosso lar, onde aqueles que tivessem necessidade poderiam estar repondo as energias. Essa oficina de nosso lar era nada mais, nada menos do que um humilde lar, onde sua moradora viúva vivia com 3 filhos e ela fazia o evangelho no lar. Ao se aproximarem mais, André viu a humilde casa completamente inundada de luz. Para entrar na casa, eles precisaram se identificar. E o guardião da porta era o espírito que foi o marido da moradora. Bem, meus amigos, André Luiz, ele ficou muito admirado, porque quando ele esteve em visita em seu lar, ele não encontrou nenhuma barreira para entrar. As portas estavam escancaradas e não tinha ninguém guardando a porta. E para surpresa de André, ao entrar naquela casa, ele viu que haviam vários outros espíritos de outras colônias que estavam lá também para refazerem suas forças em conversações edificadas e animadas. Após participar do evangelho, juntamente com a família e com os demais amigos desencarnados de outras colônias, Aniceto convidou para irem dar uma voltinha no jardim. A casa tinha um pequeno jardim. Para eles espíritos, a tarde estava agradabilíssima. Para os encarnados, nem tanto. Estava se formando uma tempestade, os ventos batiam fortes
E André então viu uma infinidade de espíritos desencarnados correndo nas direções das casas, entrando para se abrigar da chuva, como se encarnados ainda fossem. Quando os espíritos desencarnados corriam na direção da casa onde eles estavam, ao chegar próximo à entrada, eles batiam em retirada, muito assustados. Aniceto, então, explicou a André que aqueles espíritos, ao ir em direção à casa, partiam em retirada devido aos choques fluídicos que eles levavam. Jesus disse: cuida primeiramente de adquirir o reino de Deus, que tudo mais vos será acrescentado. Os homens se preocupam em demasia em fazer segurança ao redor da casa, nas janelas, nas portas, nos muros, usando toda a tecnologia. Mesmo assim, o malfeitor acaba entrando. Basta cultivar o evangelho que o malfeitor desvia sua atenção da casa, ele sai da sintonia. A casa praticamente se torna invisível para o malfeitor, porque aquele que lá está abrigado está buscando desenvolver as práticas dos ensinamentos de Jesus. Já conversei com algumas pessoas que fazem o evangelho no lar e elas me relataram assim coisas interessantes. A primeira me disse o seguinte, que após terminar o evangelho em seu lar, ela viu um coro de crianças cantando no portão de entrada. A outra relatou que em seu quarteirão, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, havia um guardião guardando as entradas na rua. Aqueles que tinham más intenções, não era permitida a entrada, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E a mais interessante, ela relatou o seguinte, que sofria de uma forte obsessão. A obsessora se manifestava tanto pela sua mente, quanto através de efeitos físicos em seu lar. Ela, então, após recomendação, começou a fazer o evangelho no lar. Foi tomando seus passos, assistindo as palestras, começou a estudar os ensinamentos da doutrina e ela percebeu que os efeitos foram diminuindo, tanto dentro do seu lar quanto em sua mente, ou seja, ela estava ficando cada vez mais fortalecida para não ceder às tentações e resistindo. Com o passar do tempo, era praticamente nada os efeitos dentro de casa e muito pouco ainda em sua mente. Até que um dia, ela, após fazer o evangelho, ela ouviu chamando e ela saiu e uma mulher gritava desesperadamente em seu portão: me deixa entrar, me deixa entrar. Eu preciso ficar na sua companhia. Então veja, amigos queridos, quando nós nos propomos a nos elevar espiritualmente, nós temos todo o amparo, toda a sustentação. Essa obsessora, ela não teve mais permissão de permanecer no lar daquela irmã. Ora, mas Jesus e
de Deus não são misericordiosos? São. Só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, todo e qualquer obsessor ou espírito inferiorizado que não aceitar a mudança, que não se dedicar, não trabalhar para a sua mudança, observando a mudança no outro, ele é convidado sim a se retirar do lar onde ele permanece. E a própria vibração daquele ser que sofria ali as investidas inferiorizadas, ela vai aumentando, ele vai vencendo a cada instante. Aí eu pergunto, devemos ou não fazer o evangelho no lar? Luz e paz a cada um, que Jesus nos abençoe agora e sempre, nos fortalecendo em nossos caminhos espirituais. Gratidão a todos. Muito boa noite a todos, muito obrigada, Mara, pela palestra de hoje, muito obrigada a você que escolheu em estar com a gente nessa noite, sabadão, dia 20 de março, é muito bom poder estar aqui com todos vocês. Eu gostaria de relembrá-los que dia 27 temos um encontro marcado, das 14 às 16 horas, será o nosso Drive-Thru do Bem. Então, você que puder nos ajudar fazendo a sua doação de 1 quilo de alimento, você que puder nos ajudar divulgando essa atividade com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, tem o banner aqui do nosso Drive-Thru já nas páginas do Maria Amélia no Facebook, nas páginas do Agentes da Esperança no Facebook, no Instagram. Continuem nos ajudando para que no dia 27 nós consigamos arrecadar uma grande quantidade de alimentos e ajudar aqueles que tanto precisam. Tem muita gente precisando da nossa ajuda e se cada um de nós pudermos fazer um pouquinho, doando 1 quilo de alimento, doando aquilo que for possível, será de muita ajuda. Então, continuem nos ajudando para que essa corrente do bem cresça cada vez mais. Dia 27, das 14 às 16 horas, será o nosso Drive-Thru do Bem. E eu quero também convidar você que está aqui a ir lá visitar o nosso site www.mariamelia.org.br. Lá no nosso site, além de você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa casa, de todas as atividades que estão sendo realizadas, lá também você pode fazer a sua inscrição para o acolhimento fraterno. Então você que está aqui, que precisa de ajuda, que precisa conversar, entra lá no nosso site, faz a sua inscrição para o acolhimento fraterno e no dia e horário que você escolher, alguém da equipe da orientação vai entrar em contato com você. Lá no nosso site também você tem acesso à nossa lojinha virtual, você tem acesso aos nossos podcasts, que são áudios gravados pelos nossos amigos e tarefeiros do Maria Amélia. Então, entrem lá no nosso site, fiquem por dentro de tudo que está acontecendo, ouçam os nossos podcasts, então participem junto conosco de todo esse trabalho em prol do bem. E quero também lembrá-los que o kit do mês de março está rolando aí. Então, para você participar do sorteio desse kit é muito simples. São 9 itens que tem nesse kit. O kit tá maravilhoso. O sorteio será no dia 1º de abril. Não é mentira, hein? Dia 1º de abril será o nosso sorteio. E para você participar é muito fácil. Basta você que é sócio da nossa instituição deixar as suas mensalidades em dia até o mês de março. E você que não é sócio, mas queira participar, basta fazer uma doação de, no mínimo, R$10. Fazendo uma doação nesse valor, você vai estar automaticamente concorrendo a esse kit maravilhoso. Lembrando que o Maria Amélia é uma instituição sem fins lucrativos, então para que a gente possa manter todas as nossas atividades, para que a gente possa manter a estrutura da nossa casa, é através da ajuda de vocês, seja com as doações dos alimentos que vocês fazem, comprando os produtos com a marca Maria Amélia, adquirindo os livros da nossa secretaria, ou através das doações em dinheiro que vocês fazem, das mensalidades dos sócios, enfim. Continuem nos ajudando,
para que a gente possa ajudar cada vez mais aqueles que precisam. Tem muita gente precisando de ajuda, então vamos nos unir para que essa corrente cresça. A gente sempre fala isso. Vamos fazer com que a corrente do bem cresça cada vez mais. E quero agradecer a todos vocês que sempre estão aqui, que continuem nos acompanhando pelo Facebook, do Maria Amélia, do Agentes da Esperança, lá pelo nosso Instagram. Entrem no YouTube, curtam lá a nossa página também no YouTube, acionem o sininho para receberem as notificações das lives, continuem acompanhando todas as tarefas que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, 12h e 18h com os nossos evangelhos e às 20h, todos os dias um palestrante diferente, um tema diferente. E agora você que está aqui, que queira junto comigo neste momento fazer as nossas vibrações para que possamos encerrar esse dia de atividades da melhor maneira possível. Então eu convido você que queira junto comigo agora. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos reunidos, agradecer a Deus a oportunidade da vida, que possamos neste momento ser envolvidos em muito amor, muita paz e muito equilíbrio. Que possamos neste momento mentalizar todos aqueles nossos irmãos que tanto necessitam, os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, os nossos irmãos que se encontram em seus lares, doentes do corpo físico e de suas emoções, a todos os nossos irmãos, onde quer que cada um esteja neste momento, todos que estiverem em dor, em sofrimento, em angústia, que todos possam ser envolvidos em muito amor, muita paz e muito equilíbrio. Que possamos sair deste encontro muito melhores, muito mais pacientes, muito mais amorosos, muito melhores do que quando aqui chegamos. Graças a Deus. Gratidão, meus amigos, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui com a gente. E quero já deixar o convite, amanhã, ao 12h, nós estaremos aqui todos juntos novamente para o nosso Evangelho. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Se cuidem, cuidem daqueles que estão à sua volta e uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.